Bom dia, galera da apicultura, aqui é o Valentim do canal Companhia do Apicultor Manejo Avançado. Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo explicando aqui para vocês, tirando dúvida aí dos inscritos no canal, né, do pessoal que segue nosso trabalho. Então, como sempre o pessoal participa aí, né, eu posto os vídeos no canal e sempre o pessoal interage, sempre faz várias perguntas em cima dos vídeos que a gente posta lá e a gente nunca deixa os nossos inscritos na mão, né. E até mesmo pessoas que nem são inscritos, que vê o vídeo, assiste e às vezes tem as dúvidas, né? E acaba perguntando para a gente lá e a gente responde com o maior carinho, né? Para não deixar ninguém na mão, tirando as possíveis dúvidas de todo mundo, ok? Hoje a gente vai trazer um tema, pessoal, que o pessoal está perguntando muito no canal, qual é o melhor momento para se fazer divisão no enxame? Pessoal, isso aí varia muito, sabe? De região para região, de estado para estado, né? E do tamanho do enxame e das condições dele, né? E do clima, certo? Do momento, dos tipos de florada que está tendo. Vamos imaginar que, por exemplo, você está aí, terminou sua florada principal, né? Vai encerrar tudo e você tem lá seu enxame para quem trabalha, por exemplo, com ninho e sobre ninho. Tá lá o seu enxame com ninho e sobre ninho, você acabou de tirar o mel dele, rebaixou as melgueiras, está com ninho sobre ninho, tá as duas caixas aqui ocupadas com 20 quadros, mais de 60 mil abelhas aqui, belezinha. Tá o quê? Tá cheio de zangão, você viu a presença aqui de bastante zangão. Um dos pontos mais importantes, pessoal, na divisão é a presença de zangão, tá? Por que que eu falo? Porque quando você faz uma divisão, né? Depois de 16 dias que nascer a rainha, ela fazer o voo nupcial aí com mais 3 dias, 19 dias, né? A 20 dias. Ela faz o voo nupcial e ela precisa do quê? De zangão para fecundar. Então, se não tiver zangão, vai ter que ser, né? Ela vai ter que fazer o voo nupcial dela e uma procura longe aí, voar aí 2, 3 quilômetros, até 4, até 5 quilômetros, né? A procura de zangões para ela poder fecundar. E aí talvez durante esse voo ela possa ser predada por algum predador, né? Como pássaro, bem-te-vi, ou enroscar alguma casa de aranha e o processo seu acabar dando errado. Então, quando você tem a presença de zangão nas colmeias, a abelha já não precisa sair e fazer aquele voo nupcial tão longe. Ela só apenas vai sair aqui e soltar o feromônio. E se você tem bastante apiário lá com bastante abelha, então ela precisa, ela só faz o voo ali próximo mesmo. Ela fecunda ali perto e retorna para a caixa. E o processo acaba dando muito mais certo, ok? Então, por isso que sempre eu bato nessa tecla, né? Que sempre quanto mais zangões tiver na colmeia, melhor é. Mais ajuda aí no processo de divisão, né? De fecundação das princesas. Mas aí tem muitas pessoas que já tem outras teses, né? Que fala que muito zangão é problema para a colmeia, que consomem muito mel. Outros falam que atrapalha, que a, a abelha coloca muito zangão, acaba atrapalhando aí o volume da abelha na produção. Eu não tenho problema nenhum na vida toda aí que eu trabalhei com abelha, que eu trabalho até hoje. Nunca me deu problema o número de zangão, tanto que tudo que a rainha coloca, né? Eu, assim, uma percepção que eu aprendi durante os anos de experiência que a gente tem na apicultura, que tudo que a rainha coloca, ela coloca na medida certa, nunca mais nem a menos. Tudo que ela que ela colocar de postura de zangão, e vai ser o que? O necessário para a colmeia, ou até mesmo vai servir esses zangões, né? Quando ele fecundar com ela, que esses zangões ficar sobrando, se alguma outra colmeia ficar orfanada e elas criar novas princesas, esses zangões vão sair daqui e vão fecundar a abelha de outras colmeias. Então nada é perdido, nada é colocado demais, né? A abelha é um ser muito inteligente, ela é muito inteligente, então nunca ela faz as coisas demais. Então sempre ela faz para ajudar. Ajudou ela e esses zangões que sobram vão ajudar outras colmeias. E se eles estiver fazendo, não tiver mais utilidade, as próprias abelhas vão se encarregar de matar eles. Então tem dia que vocês vão chegar na boca da colmeia quando vocês for visitar, vocês vão ver a presença lá de um monte de mais de 100 zangões mortos na boca da caixa. O que que é? Elas eliminaram aqueles zangões que não vai ter mais o que ele ficar fazendo na colmeia. Vocês vão ficar ali só se alimentando, comendo mel, atrapalhando, então as abelhas acabam ou até expulsando ele ou eliminando eles, ok? Então o processo é o seguinte, isso foi só para tirar a dúvida aí, que às vezes as pessoas, né, principalmente quem está iniciando, não saiba
que isso aconteça na colmeia. Então a gente aborda todas essas teses, né, essas dicas aí, para a pessoa ficar conhecendo. Quando o enxame está nesse ponto, pessoal, trabalhando com ninho e sobreninho, ele está ideal para fazer a divisão. Então acabou a florada, é o melhor momento para você fazer a divisão. Ele tem cria, você tem que observar. Se ele tem cria nova, né, de ovinho principalmente, ovinho ou larvinha de 2 a 36 horas. Se ele tem a presença de zangão, se ele tem mel, tem reserva técnica de pólen. E quando você trabalha com ninho e sobreninho, às vezes ela colocou postura aqui em cima no próprio sobreninho, está ali com 3 ou 4 quadros de ninho, você acaba fazendo o quê? Dividindo ele só com o próprio sobreninho. Fazendo isso daqui, separando, ok? E está feita a divisão. Você usa só o sobreninho e divide. Valentim, eu tenho só a caixa ninho, ela está lotada aqui, está com os 10 quadros de ninho lotado aqui, certo? Está com 8 quadros de filhote e 2 de mel, ou 1 de mel e 1 de pólen. Eu posso fazer a divisão? Pode fazer, pessoal. Quando ela está com o ninho lotado, né, está com os dois, ocupando os 10 quadros, ela pode ser dividida. Mas aí, eu divido numa caixa ninho ou divido numa caixa núcleo? Eu sugiro para você, cada um trabalha da sua forma, do jeito que você quiser, certo? Mas eu sugiro você já fazer a divisão numa caixa ninho. Por quê? Ela vai ter mais espaço para ela e você não vai precisar se preocupar depois de 30 dias, você ter o trabalho de repassar essa abelha de novo da caixa núcleo para a caixa ninho. Então você vai ter 2 trabalhos. Fazendo a divisão somente na caixa ninho, você já elimina esse trabalho, né? E a abelha vai ter mais espaço. Se entrar alguma furadinha ali, você colocar algum quadro, algumas lâminas de cera para ela, para completar o ninho da divisão. Qualquer furadinha que entrar, ela já vai ter espaço para a rainha fazer a postura, para armazenar mel. E se você demorar ali 15 ou 20 dias para chegar na colmeia, às vezes você vai ter até a surpresa daquela divisão, você chegar lá e ela está com o ninho cheio já. Isso acontece muito, certo? Às vezes tem alguma furadinha que você não sabe, né? Que principalmente para quem está começando, não conhece, ou talvez você arrumou uma área aí que você não conhece, quais são os tipos de furada que ela tem, né? Não aprendeu a identificar ainda. E às vezes você acaba fazendo a divisão e acaba sendo surpreendido. Agora, quando você faz a divisão já na caixa núcleo, né? Você tem que ficar atento, porque se você dividir o enxame lá na caixa núcleo, ele vai ocupar 5 quadros ou 4 quadros, ele já ficou apertado. Com 30 dias, essa rainha já vai estar colocando postura, e se tiver alguma entrada de algum mel, na época aí, né, depois da divisão, o que ela vai fazer? Essa caixinha núcleo já vai encher, e se você não der espaço para ela, não colocar um sobrenúcleo nela, ou transferir ela para uma caixa ninho, elas já vão puxar a realeira e ela vai o quê? Enxamear, beleza? Você vai perder o enxame? Não vai, vai enxamear, vai enfraquecer, aí você vai ter todo o trabalho de novo, de esperar ele desenvolver, né, para ele poder crescer, para você transferir para a caixa ninho. Já você fazendo diretamente na caixa ninho, você já evita esse problema de enxameação, porque ela tem espaço, e ela também, né, já tem material para ela trabalhar, e se entrar mel, ela vai produzir mel, vai produzir mais abelha, e vai te dar um retorno muito mais rápido, beleza? Mas aí, pessoal, é opcional, né, cada um trabalha da forma que quiser, tá? Eu só estou dando dicas aqui, né, como o nosso canal é ensinar você, principalmente quem é iniciante. Então, se você quiser seguir os conselhos, você faça. Valentim, eu vou fazer a divisão, tá? Na caixa ninho, mas eu não tenho cera para pôr no caixilho. Põe um alimentador. O essencial, pessoal, quando vocês fazem a divisão, tá? Colocar pelo menos um alimentador, coloca um desse de parede, certo? Que você vai o quê? Ajudar aqui na temperatura interna da colmeia. Ele vai servir como se fosse uma parede e o quê? Ela vai se sentir, se você pôr só 5 quadros, você põe um alimentador desse, e vai ficar como se, ela vai se sentir como se ela estivesse numa caixa núcleo. Ela vai ficar apertada do mesmo jeito, vai ter o espaço aqui para ela, certo? Para ela trabalhar. E aí, conforme ele vai crescendo, você vai empurrando o alimentador para a beirada e vai dando lâminas para ela até ele completar o ninho, beleza? Essa alimentação, quando você divide, pessoal, o enxame, né? Quando você divide, é outra dúvida que o pessoal tem muito. Eu devo alimentar? Como que eu faço? É o seguinte, pessoal, dividir o enxame, alimenta no primeiro dia.
até no primeiro dia ou até no segundo dia, se você puder. Coloca lá 1 ou 2 litros de xarope, dependendo do tamanho do enxame. Para quê? Para ela ter, para ajudar ela, né, no processo de puxada de realeira, tá? Para ela puxar a realeira, para ela formar bem a realeira, para ficar bem nutrida. Agora, pessoal, se ela tá, por exemplo, se o enxame, né, acabou, como eu disse para você, ele acabou a florada, ele tá cheio aqui de quadros de mel, de pólen, né? Tem bastante quadro de mel, de pólen. Quando você fazer a divisão, né? Você faz ali a divisão, coloca ali um quadro de cria aberta e um de fechado ou 2 de fechado, aí você vai ter que colocar pelo menos um de mel para ela e um de pólen, tá? Para esse enxame menor que você dividiu. Por quê? Para ela se manter, né? Para ela se manter durante o período aí que elas vão ficar sem a rainha e as abelhas continuarem trabalhando aí, ficarem nutridas e elas ter a capacidade de puxar as realeiras, porque o mel é o melhor alimento que existe para elas puxar a realeira. O mel, o pólen, né? Elas vão se nutrir, vão formar bastante geleia real e vão nutrir bem, desculpa aí, vão nutrir bem essas realeiras, beleza? Partindo disso aqui, pessoal, outra dúvida que o pessoal tem muito. Como que eu faço a alimentação dele? Pessoal, eu preciso pôr bife proteico, preciso colocar alimentação líquida para ela. Quando que eu coloco alimentação líquida? É o seguinte, pessoal, quando você faz a divisão, tá? A melhor, você fez a divisão, alimenta só, como eu disse, só no primeiro e no segundo dia. Não alimenta mais, só vai alimentar depois que a princesa nascer, tá? Ela fazer o voo nupcial, né? Depois de 19, 20 dias, que você vai alimentar novamente. Alimenta no primeiro dia da divisão ou no segundo, e depois só dali 20 dias, quando você fazer lá a conferência, né? Ver se a rainha nasceu, se a princesa nasceu, e se ela está assim, próxima de fazer o voo nupcial. Aí sim, você começa a fazer a alimentação dele, tá? Porque se você alimentar antes, né? Você começar a alimentar antes, quando você faz a divisão e continuar alimentando, as abelhas vão entender que está entrando alimentação e a rainha não está correspondendo com a postura. Assim que essa princesa nascer, que ela fizer que as abelhas perceber que ela saiu da realeira, as abelhas vão lá e acaba matando ela, tá? Acontece também, porque ela não está correspondendo com a evolução da colmeia. Então o indicado é só alimentar no primeiro, no segundo dia, para ela puxar a realeira, aí para. Depois que ela nasceu, que ela fez o voo nupcial, que ela começou a colocar sua postura, vocês continuam com a alimentação. Como que faz a alimentação? Pessoal, se está entrando muito pólen direto, assim, você vê as abelhas chegando assim, ó, 2, 3, 4, entrando polvado, 5, 6, com pólen, verifica o movimento. Por exemplo, você conta ali 15, 20 abelhas, 8 ou 7 está entrando com pólen, então um tamanho ideal, uma entrada de pólen ideal para elas, tá? Aí o que você faz? Você ergue os quadros estão secos, não tem mel armazenado, aí sim vocês colocam o alimentador, tá? De preferência alimentador interno, quando o enxame é pequeno, porque ele tem menos defesa, tá? Aí eu indico vocês colocar alimentador interno e vocês alimentam ela internamente. Aí a quantidade de xarope, cada um vai trabalhar conforme com quem você aprendeu aí, tá? Beleza? Porque tem várias pessoas que ensinam aí na internet, cada um tem as suas medidas para trabalhar. Eu alimento, quando eu forneço xarope alguma vez, na fase de divisão, eu coloco aí de 800 a 900 ml por semana, não mais que isso. É uma quantidade que ela só vai pegar, ela vai formar, se ela chegar a armazenar, vai formar um filetinho aqui em cima de 1 a 2 centímetros, só que em cima e a abelha vai encher de filhote. Então essa vai ser o que? Reserva técnica para ela. Quando você colocar bastante alimentação, que ela começou a encher o favo, aí você tem que diminuir. Por quê? Porque ela já está estocando o alimento, ok? Então a alimentação para manter o enxame é só essa quantidade, tá, pessoal? Agora, se você quer que o enxame bombe, né, que ele fique fortão, e para você já colocar sobrinho ou melgueira nele, né, para ele ficar aí fortíssimo, né, aí você aumenta a sua quantidade aí por sua conta, beleza? Mas eu trabalho dessa forma, é o meu jeito de trabalhar com a abelha e ela cresce do mesmo jeito, ela continua colocando a postura do mesmo jeito e o enxame
continua produtivo do mesmo jeito, beleza? E estando com rainha nova, ele vai embora, tá? Com essa quantidade ele vai embora. Agora quando os enxames tá com rainha velha, que já faz 2 anos, 3 anos cansada, aí ela já não estimula mais. Aí o ideal é vocês trocar a rainha, porque ela não vai corresponder. Mesmo vocês colocando alimentação, ela não vai corresponder, beleza? Aí, pessoal, expliquei agora sobre o subininho. E se ela tiver, né, só com, por exemplo, aqui, ó, com a caixa ninho, né, e com uma melgueira dessa. Posso fazer a divisão, Valentim? Ótimo, melhor ainda. Por quê? Ela tá mais forte, né, tá mais populosa, né? Ela só não vai estar com o sobreninho, mas ela tá ocupando o ninho e a melgueirinha. É o mesmo processo. A única coisa que você vai ter que fazer, né, é arrumar a caixa núcleo, ou a caixinha núcleo, ou a caixa ninho, faz a divisão do mesmo jeito, tira a melgueira, chacoalha as abelhas, né? Pega os quadros de um de cria aberta, 2 de cria fechado, um de alimento, um de poli, passa na outra caixa. A filha, você pega, leva, a mãe, desculpa, a caixa mãe, você pega, leva uns 20 ou 30 metros longe, tá? Ou 1 quilômetro, 2 quilômetros, onde você vai formar o novo apiário. E a filha fica no local, tá? A filha fica no local. Aí você tem que se certificar, né, que a caixa filha não ficou com a rainha, beleza? Então quando você for transferir os quadros, chacoalhe os quadros da caixa mãe e traz o quadro vazio. Não precisa trazer abelha. Para quem tem dúvida, é só acessar meu canal aí, né? E vocês vão ver lá vários vídeos de divisão para iniciantes. Lá tem os vídeos que eu explico passo a passo certinho, tá? Vocês podem tirar tudo sua dúvida como dividir o enxame. Beleza? É tudo feito para iniciante ou até mesmo para quem é apicultor, que às vezes tem a dificuldade de fazer suas divisões. É o mesmo processo, pessoal. Fazendo isso aqui não tem erro, tá? Não tem problema. É só fazer que dá tudo certinho. Partindo. Quando não é indicado você fazer uma divisão, pessoal? Quando não é indicado? Quando o enxame, por exemplo, ele está fraco, ok? Deixa eu pôr essa melgueira aqui. Quando o enxame está fraco, ele está ocupando, por exemplo, ele está na caixa ninho, ele está ocupando aqui 6 ou 7 quadros do ninho, numa caixa ninho. Não é indicado, pessoal, porque tem pouca abelha, tem pouca cria. Se você dividir esse enxame, você vai estar reduzindo o potencial dele e é perigoso não dar certo o processo. Aí você vai ter que fazer o quê? Pegar quadros de cria de outro enxame para fornecer para ele. Aí você vai enfraquecer outro enxame para ajudar esse aqui a evoluir. Então não é indicado, tá? Não é indicado. Ah, no frio, Valentim, eu posso? No inverno eu posso fazer a divisão? Pode fazer. Caso contrário, caso tenha zangão e você forneça alimento para ela, pode fazer, pessoal. A única vez que eu falo para vocês não fazer a divisão é sempre o quê? No manejo pré-safra, né? Antes da safra principal, porque você vai quebrar o enxame no meio. E para a safra, né? Você precisa ter o enxame sempre forte. Então, o que é indicado? Nunca fazer no período de safra principal sua. Na safra principal, seus enxames tem que estar fortíssimo, sempre mais, cada vez mais forte, com ninho, com um ninho sobre ninho, ou 2, né, com 2 melgueiras, ou 3, ele tem que estar forte. Então, essa época você não faz. Terminou a safra principal, aí sim, aí você pega e já prepara as caixas e já faz a divisão, beleza? Procura não fazer também em épocas de chuva, beleza? Muita chuva que está chovendo a semana inteira, porque depois acaba atrapalhando até o voo nupcial da princesa aí, né? Nos dias dela aí que ela tem. Quando tiver muita escassez também de alimento, né, pessoal? Por exemplo, se você estiver numa região aí que está muito fraco de alimento, o enxame está muito fraco, então não é ideal você fazer também a divisão. Então você tem que pegar essa abelha primeiro, trabalhar ela, certo? Nutrir ela bem com bife proteico, né? Na pasta proteica, você coloca ela mole em cima dos quadros aqui de cria, ou coloca dentro do alimentador. Aí cada um vai trabalhar do seu jeito, tá? Ou vai colocar aquele tratador de cobertura para elas passar para o lado de cima aqui e puxar a massa proteica que vocês colocarem. Ou até mesmo o alimentador, né, interno aqui, o dolite,
para elas puxar a alimentação líquida que vocês vão fornecer para o enxame crescer. Aí o enxame cresceu, está bem alimentado, bem nutrido, ocupando aqui os 10 quadros do ninho. Se você quiser fazer a divisão, pode fazer, beleza? Mas o que eu não indico é só no manejo de safra, beleza? Por quê? Porque você vai perder produção. E o apicultor ele tem que ter resultado com o quê? Com a tirada de mel, né? Ou aí entra os casos, por exemplo, de apicultores que trabalham com a produção de própolis, beleza? Com o cara que trabalha com a produção de própolis, ele não vai tirar mel. Então ele pode colocar aqui, por exemplo, a caixa ninho, coloca o alimentador dela lá, 1 ou 2 e chega o alimento, alimentação líquida nela, porque para ele, né, é importante ele bombar o enxame vai crescer bastante, aí ele vai colocar as melgueiras, né, ou o sobrinho coletor de própolis com aquelas réguas do lado. Aí o importante é o enxame estar cada vez mais forte, porque quanto mais forte ele ficar, mais mel ele armazenar, né? Sendo mel natural ou mel de xarope, conforme o tipo de manejo que o apicultor faz. Quanto mais forte, mais abelha vai ter, aí mais ela vai produzir a própolis para eles, tá? Aqui ele não vai trabalhar com a retirada de mel, só de própolis, então esse é o manejo que ele tem que fazer, de turbinar o enxame para ele produzir mais. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo aqui eu resolvi fazer, né? Foi só para tirar aí umas dúvidas aí do pessoal, que sempre está perguntando. Então, essas são as dicas aí para vocês fazerem a divisão, beleza? Aí, quem gostou do vídeo aí, galera, deixe seu joinha, né? Compartilhe nossos vídeos e dá aquela força para nós aí, se inscreva no canal, para que a gente continue gravando os vídeos aí, tirando as dúvidas para você, continuar trazendo um bom conteúdo aí na apicultura para vocês, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.